Qual o tamanho dos ímãs de todos os alto-falantes do Mini System LG CL87? Como são as placas de funcionalidade que ele possui? Como são a construção das caixas por dentro? Tudo isso e muito mais você irá descobrir agora nesse vídeo. Por isso, se você interessou, deixa o like para fortalecer o trabalho, confira sua inscrição caso você goste do assunto sobre Mini Systems e bora começar desmontando a central. Aí pessoal, tá aí as placas do Mini System LG CL87. Eu não manjo muito bem de eletrônica, mas como aqui tá o cabo de alimentação, acredito eu que essa aqui seja a placa fonte. Uma olhada. Essa aqui do lado, ó, como tá os conectores de saída de áudio, acredito que seja a placa de saída. Eu sinceramente achei que ia estar até mais suja, ia precisar de uma limpeza mais forte, por se dizer, porque dá uma olhada aqui na frente na central, ela tá bem suja, ó, vendo? Bem suja, mas pelo visto ela é bem vedada, porque pela quantidade de poeira que tá aqui, praticamente não tem nada. O cooler tá um pouco sujo, mas até que tá bem limpinho. Tem uma outra placa aqui embaixo, ó. Não tá dando pra ver ela por aqui muito bem, mas é a placa dos LEDs. Não acho que tem muita importância não. Se num próximo vídeo vocês tiverem interesse em ver assim mais detalhado, comenta aqui que aí nos próximos eu já faço assim, beleza? Agora vamos começar as caixas. Tá aí pessoal, desmontada a caixa do Mini System LG CL87 e bora começar a conhecer ela. Aí aqui pessoal, a placa do LED dele, ó, a especificação dela. Aqui o tweeter, a gente já vai medir daqui a pouco. Vou tirar aqui o alto-falante pra gente ver lá por dentro. E aqui, engraçado, é a primeira vez que eu vejo um reforço assim, ó. Normalmente o pessoal corta aqui, pelo menos o que eu acho, né? Eles cortam aqui e esse espaço que sobra aqui, eles colocam lá dentro para reforçar. Mas não foi o que aconteceu aqui não. Tem uma placa maior para poder reforçar. Acredito eu, para poder segurar o grave dele, que é até espantoso pelo tamanho do alto-falante. Ali, ó, deixa eu ligar o flash, é o duto do... é o compartimento do tweeter, ó. É uma câmara selada, ó. Aqui atrás os dutos. Deixa eu conseguir mostrar. Aqui. Eu achei que eles eram só de papel, pessoal, porque olhando por aqui, ó lá, dá a impressão que é só de papel, mas tem um acabamento de plástico em volta, bacana. Ali embaixo parece a data de fabricação, 4/7/2020. Ali mais alguns reforços. E aqui engraçado, parece que eles usaram dois tipos de cola, a cola azul e uma cola branca. Pelo visto, essa parte de baixo aqui da caixa, ela não é inteiriça com as outras não, é colada também, ó. Ali os cabos, mais um reforço ali, vamos ver se do outro lado tem também. Estranho, do lado de cá já não tem. Descer mais um pouco a câmera. É, tem mesmo não. Estranho. Temos de cada lado e ele já não tem. Vai entender. Outro detalhe interessante, pessoal, que aqui, ó, já é aquele material que nós faríamos com tanta facilidade, ó. Ao contrário do restante da caixa, tá vendo? Aqui já é um material, vamos dizer, de melhor qualidade. Porque aqui você já vai passando, não esfarinha com tanta facilidade igual aqui. Aqui você já vai passando, você já vê que vai esfarinhar e também é mais grosseiro. Não é tão bem acabado igual aqui não. Aqui mais uma data de fabricação. Gostei desse material aqui. Pena que não é na caixa toda. Então tá bom. Vamos medir aqui agora o tweeter. Olha o modelo dele. Pegando na metade dele, deu 64,7 milímetros. E aqui, pegando cá embaixo até cá em cima, algo em torno de 17,2. Agora vou te mostrar a construção do alto-falante de 8 polegadas.
Vou ligar o flash de novo, vai ficar melhor. Pesado, viu? Pelo tamanho dele, bem pesado. Vamos ver se a construção dele aqui, como é que é. É até rígido. Já vi mais rígido, mas até que é bacana. O imã duplo. E aí, aqui tem um detalhe. Tem gente que fala que é para não dar interferência em televisão de tubo. Porém, praticamente, quando ele foi lançado, já não vendia mais televisão de tubo. Será que é só para isso mesmo que isso aqui serve? Para não dar interferência em televisão de tubo? O que você acha? Quem souber essa informação aí puder compartilhar, porque querendo ou não, é um imã duplo, né? Olha o modelo dele aí. Agora, deixa eu mostrar a frente dele aqui como é que é. Vamos ver se essa suspensão é rígida. Não é muito rígida não. Mas também nem é aquela coisa mole que você coloca aqui e já tá quase amassando de rasgar não. Até firme. Vamos virar aqui agora. Vamos ver lá dentro. Bora medir pra gente descobrir agora. Tendo em vista começando aqui embaixo e vindo até o último ímã, dá algo em torno de 47 milímetros. Já de largura, mais ou menos a metade. Senti falta aqui de um duto de resfriamento. Pegando de uma extremidade a outra, 110,2 milímetros. E se com esse vídeo você decidiu que quer investir em um Mini System LG CL87, aqui na descrição tem o link de compra dele lá na Magazine Luiza, no Mercado Livre, na Shopee e na Amazon. Porém, antes de comprar, confere em qual desses 4 o preço está mais em conta e também confere se lá na Shopee não está disponível o cupom de tecnologia, ao qual irá te dar R$100 de desconto para você comprar o seu Mini System LG CL87. Ou se você preferir, lá no Mercado Livre você consegue parcelar ele em até 18 vezes sem juros, caso você tenha o cartão Mercado Pago. Se você ainda não tem o cartão Mercado Pago, aqui na descrição também tem o link para você adquirir o seu. E de quebra, vou te dar R$20 de desconto na sua primeira compra ou então para você pagar um boleto, seja conta de água, de luz, de telefone. Não perca tempo, abra logo a sua conta lá no Mercado Pago e divida sua compra do Mini System LG CL87 em até 18 vezes sem juros. Mas e aí? O que você achou da construção do Mini System LG CL87? Gostou dele? Sim ou não? Comente a sua opinião, pois eu tenho muito interesse em saber. E aqui nessa playlist você vai conferir a continuação desse vídeo, onde eu irei te contar a minha opinião sincera sobre os pontos positivos e negativos do Mini System LG CL87. Vai lá conferir, pois ele é a continuação desse vídeo.